Neste dia 26 de abril, nós vamos conversar e homenagear os goleiros titulares dos 4 times de Goiânia. Tadeu, goleiro do Goiás, Matheus Santilo, goleiro do Goiânia, Fabrício, goleiro do Vila Nova e Maurício Kozlinski, goleiro do Atlético, que é o nosso primeiro convidado aqui. Primeiramente, Kozlinski, me fale o que é ser goleiro e já te desejo, aqui nós da PUC TV, um feliz Dia do Goleiro. Muito obrigado, um prazer poder estar falando com vocês nesse dia, né, tão importante para a nossa profissão. Bom, ser goleiro é uma posição um pouco que individual dentro de um esporte coletivo, né? A gente trabalha de uma maneira diferente dos outros jogadores, tentando evitar, quem sabe, a principal característica de um jogo de futebol, que é o gol, onde todo mundo espera e a gente está ali para evitar. Então a gente joga um pouco na contramão do futebol, né? Agradeço muito pelo contato e por lembrar desse dia. Sabemos como é difícil essa posição e eu acho que merecemos aí ter um dia todo especial para comemorar essa data. É um dia muito importante, de uma profissão aí que a galera fica dividida entre comentários bons e comentários ruins, né? Acho que o goleiro tem esse teto de vidro aí e essa profissão assim tem que gostar muito, tem que amar muito ser goleiro. Uma data especial para uma posição diferente no futebol. Ser goleiro é uma paixão que acredito que trago desde o ventre da minha mãe. Desde pequenininho assim, sempre fui apaixonado. Então eu não consigo definir em uma palavra o que é ser goleiro para mim, porque é uma profissão, uma posição que eu sou apaixonado e admirador demais. A responsabilidade é dobrada, né, para goleiro, né, Kozlinski? É uma responsabilidade muito grande, né? A gente sabe que dentro de uma equipe de futebol, a posição do goleiro é ela que menos pode errar, né? Porque um erro do goleiro, consequentemente, leva a um gol sofrido pela sua equipe. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande, né? Então, assim, nós sabemos que os erros podem acontecer, mas nós trabalhamos muito para que eles possam ser diminuídos ao máximo. Na nossa posição, a gente não tem limite para erro, né? Acredito que a gente faz uma comparação com um atacante, por exemplo. O atacante ele pode perder 1, 2, 3, 4 gols, mas se ele fizer o gol da vitória no final, todo mundo vai lembrar pelo gol. Diferente do goleiro, né? O goleiro faz uma baita de uma partida e no final ele acaba tendo alguma infelicidade, ele é julgado pela essa infelicidade, que não vale mais, que não presta. Então, a nossa responsabilidade dentro de campo é muito grande. Até tinha certa habilidade com os pés, mas e também para poder jogar com o pessoal mais velho, então já jogava no gol, que onde poderia fazer mais defesas, né? Então sempre fui apaixonado por essa posição e mesmo tendo uma certa habilidade com os pés, o amor pelo gol falou mais alto. Quando na sua vida você decidiu ser goleiro? Quando eu era bem criança já, né? Comecei a brincar sempre como goleiro, nem lembro assim de ter jogado em outras posições. Desde muito cedo acompanhava futebol e gostava muito de acompanhar os goleiros, né? Tinha goleiros como ídolo. Então, não é aquela história de que jogava na linha, jogava mal e acabou indo pro gol. Não, eu desde de pequeno já escolhi ser goleiro e trabalhei muito para conseguir realizar o sonho, né, de ser um goleiro profissional. Eu comecei no futsal com 5 anos de idade. Eu, como era o maior da turma, acabei indo para o gol e depois disso não saí mais. Aí joguei futsal durante 13 anos e quando cheguei nos 18 anos, quando vi que não dava mais no futsal pela questão da altura e tudo mais, aí acabei ingressando no campo e depois disso aí, seguindo essa carreira, já são 13 anos de carreira jogando futebol de campo. Primeiro que meu pai e meu irmão sempre acompanharam e gostaram de futebol, né? Meu pai jogou, meu irmão também jogou mais velho,
E eu sempre acompanhei, desde pequeno, futebol, sempre gostei. E quando meu irmão jogava ainda no Corinthians, na base, no salão, eu ia acompanhar e em fevereiro de 2000, na época, mais ou menos, o goleiro era o Dida, do Corinthians. E eu ia lá assistir o treino do meu irmão e conciliava com o treino profissional no Parque São Jorge. E aí eu ia lá, via o Dida, ficava vendo ele jogar e pegava a bola, jogava de volta para ele quando a bola caía fora. Então isso acho que me motivou a ser goleiro, a ver os treinamentos ali, ficar assistindo o Dida ali de perto. Acho que isso foi uma das coisas que me motivou a ser goleiro. Primeiro, para mim, é um sonho realizado, né? De vestir a camisa e defender um clube da grandeza do Goiás. É uma responsabilidade enorme. Um clube que tem um histórico de goleiros com muito sucesso. É difícil falar de Goiás e não falar do Arley, por exemplo. São 15 anos com essa camisa. É o jogador que tem mais partidas e uma história extraordinária. Então eu sei que é um peso muito grande, uma responsabilidade enorme, que eu espero por esses longos anos aí defender muito bem e colocar minhas páginas nesse livro do Goiás. Quais são assim as suas referências para goleiro assim? Em quem ou quais goleiros você se espelhou para se formar o goleiro que você é hoje? Bom, logo quando eu era muito novo, eu acompanhava muito o Rogério Ceni, Marcos, Dida, né? Eram os goleiros que brilhavam na época que eu era jovem, que eu comecei a brincar, né, como goleiro. Aí quando eu comecei a mesmo levar como profissão, quando eu comecei a jogar em equipes profissionais, me espelhava muito no Júlio César, que também foi goleiro da seleção, Buffon, depois veio o Neuer. Então são goleiros que fizeram e fazem história ainda e que foram sempre espelhos para que a gente pudesse estar evoluindo, né? Que a gente pudesse estar seguindo esse sonho de ser goleiro. Olha, sim, eu sempre admirei muito o Dida quando jogava. Só que isso um goleiro brasileiro, né? Mas eu acho que a maior referência para mim seria o Buffon. Olha, não tem um que eu falo assim, é esse ponto final, né? Eu acredito que tem uma série de estatísticas em volta, assim. Eu gosto muito do Ter Stegen, mas eu também gosto muito do Alisson, do Ederson. Trazendo para o futebol brasileiro, eu gosto muito do Everton, do Palmeiras, do Diego Alves, do Flamengo. Eu, como sou um fã de futebol e acompanho futebol 24 horas, não tem um que eu falo assim, é esse e pronto. Desde pequeno, assim, eu sempre fui muito admirador do Marcos. Tem a Copa do Mundo de 2002, que eu acho que é um momento marcante demais para mim. E pelo fato dele ter sido muito decisivo, tem uma partida que para mim é inesquecível, que é contra a Bélgica. Se eu não me engano, nas quartas de finais. O Brasil vence de 2-0, mas ele foi o grande destaque. Então, ele é um cara que eu tinha 10 anos, então comecei a admirar muito ele. Depois que eu pude ter acesso à internet, a outros meios de comunicação, que eu fui conhecer ainda mais a história dele, saber as origens, e aí eu passei a admirar e ficar ainda mais fã do trabalho dele. Imagino que você está, é claro, com muita saudade de jogar. E como é que está sendo aí durante esse período de quarentena, até para que você tenha alguma atividade para não perder a forma, não perder o ritmo, não perder o reflexo? A gente tem uma cartilha, né, que o clube nos mandou para tentar adaptar alguns treinos em casa. Claro que é difícil, pois a gente precisa correr e não tem como você ficar correndo dentro de casa. Então, eu e minha família estamos procurando sair o mínimo possível de casa, somente para coisas essenciais mesmo, e fazendo treinos em casa, treinos que possa manter um mínimo de preparo para quando a gente voltar, treinos que para goleiro são mais de força, né? Que a gente sabe que goleiro não precisa também correr tanto, é mais força em membros inferiores, superiores. E a gente vem adaptando alguns treinos em casa também. O clube nos passou essa cartilha para seguir. Fabrício, e você tá com saudade de jogar?
Nossa, demais. Às vezes a gente reclama do cansaço dos treinamentos, dos jogos, um em cima do outro, mas essa é a nossa vida. Quando a gente sai dessa rotina, a gente sofre demais. Eu até falei com a minha noiva, com meu pai, com meu irmão, com a minha mãe aqui em casa, esse final de semana. A gente fica doido, cara. Eu que vivo 24 horas de futebol, claro, a gente está tirando nosso tempinho para treinar. A gente quase quebra uma coisa ou outra aqui do apartamento, meu pai chutando bola, coloquei até minha mãe e minha noiva para chutar bola em mim aqui. E a gente sente falta, cara. É claro que a saúde vem em primeiro lugar, né? Eu acredito muito nisso, que temos que nos preocupar com isso. Mas a saudade está muito grande, a saudade do retorno do campo, desse frio na barriga, dessa motivação. Eu oro bastante para que isso passe logo, passe o mais rápido possível para tudo se normalizar. Acredito que até vocês estão com saudade de cobrir a gente em campo. Olha, tá sendo eu posso dizer que eu gosto de olhar as coisas boas, então tá sendo um período legal, que vem logo no momento que a gente teve um drama aqui, familiar, então a gente está podendo usar esse período também para recuperação da minha filha. E aqui onde eu estou, no interior, meus pais moram na zona rural, a gente tem uma certa liberdade por estar no sítio, onde a gente não tem muitas pessoas ao nosso redor, então a gente consegue sair de casa, ir para o quintal, para o pomar, sair aqui no sítio, na chácara onde meu pai mora, respirar um ar puro. Então a ansiedade, a vontade de fazer logo o que a gente ama, ela é enorme, mas acho que o fato da gente estar aqui tem nos ajudado psicologicamente a enfrentar esse período tão difícil que a gente está vivendo.